aqui. Graça e paz, queridos. Amém. Vamos orar? Amém. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por podermos chegar na Tua casa, podemos Te louvar e Te agradecer. Muito obrigado pela palavra que o Senhor deixou para nós, que podemos abri-la e que o Senhor possa falar aos nossos corações. Que não seja eu, Pai, mas que seja o Senhor falando ao Teu povo. Nós Te damos graça e nós Te louvamos. No nome de Jesus, amém. Os irmãos sabem que é muito comum a gente estar andando na rua e aí a gente pega e vê a mãe com a criancinha do lado e aí eles estão ali na calçada para poder atravessar. E normalmente é menino, né? Menino, ele é normalmente mais arteiro, e ele já fica assim, não, mãe, tira, pode soltar da mão que eu consigo, né? Mas a mãe está vendo os carros, está vendo as bicicletas, está vendo as motos, está vendo tudo. E o menino quer atravessar a rua, ele quer ir do outro lado. E ele fala assim, não, mãe, pode deixar. E ela fala assim, não, fica grudado aqui, menino. E aí ela gruda na mão do menino e só atravessam na hora que a mãe acha que está na hora de atravessar. Porque a criança, ela não vê todas as coisas que estão acontecendo. Ela vê alguma coisinha ali, mas não é da mesma forma que a mãe vê, né? Da mesma forma, eu estava ontem andando com o cachorrinho, né, Lalinha? Estávamos andando com o cachorrinho, e a gente estava andando com o cachorrinho, e ele queria ir assim, a gente segurando. Não, aqui não, vem mais para cá. Não, aqui não, aqui não. E ele simplesmente acha que está tudo bem para aquela região. Mas ele só consegue ver aquele pedaço, ele não consegue ver tudo que está acontecendo. Ou seja, desde criança, e até mesmo os animais, eles têm vontade de ter vida própria, eles têm vontade de tomar as suas decisões, eles têm vontade de fazer as coisas do jeito que ele acha que tem que ser. E isso está na gente, a gente é assim. E o que aconteceu com o povo de Israel? O povo de Israel foi mais ou menos assim. Eles saíram do Egito e teve todo aquele período que eles estavam no deserto, chegaram na Terra Prometida. E aí, quando eles chegam lá, tem os juízes. Durante todo o percurso que eles estavam no deserto, Deus falava com Moisés, Moisés falava com o povo. Aí, de repente, Moisés vai, e aí vem Josué. Deus fala com Josué, Josué fala com o povo. E aí o que acontece? Depois de Josué, tiveram vários outros juízes, e Deus falava com esse juiz, e o juiz julgava o povo. E era assim que funcionava. Muito bem. E muitos anos se passaram dessa forma. Mas chegou uma hora em que o povo de Israel começou a olhar os outros povos e viam que os outros povos não eram igual a eles. Os outros povos eram diferentes. E aí eles podiam tomar duas atitudes. Verem que era diferente e influenciar aqueles outros povos para que eles pudessem ser como eles são, ou poderiam falar assim, o jeito deles é mais legal. Eu não quero mais esse jeito e eu quero o jeito deles. Tinham duas opções. Eu convido os queridos a abrir a palavra do Senhor no livro de 1 Samuel. Nós vamos ler um pedaço dessa situação, como que fica o desfecho que decisão eles tomaram e o que estava acontecendo no meio do povo. Então, em 1 Samuel, no capítulo 8, começando a partir do verso 1, diz assim, E sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu os seus filhos por juízes sobre Israel. E o nome do seu filho primogênito era Joel, e o nome do segundo, Abia, e foram juízes em Berseba. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza, e aceitaram suborno, e perverteram o direito. Então, todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá. E disseram-lhe, eis que já está velho, e teus filhos não andam teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue, como o tens todas as nações. Opa! Você viu o que aconteceu aqui? Eles pegam e falam assim, nós queremos um rei que julgue sobre nós, como tem todas as nações. Olha só. Porém, verso 6, esta palavra pareceu mal
aos olhos de Samuel, quando disseram: dá-nos um rei para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor. E disse o Senhor a Samuel: ouve a voz do povo em tudo quanto te dizem, pois não te tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para que eu não reine sobre eles, conforme a todas as palavras que fizeram desde o dia em que eu os tirei do Egito até o dia de hoje. A mim me deixaram, e a outros deuses serviram, assim também fazem a ti. Então o que acontece? Samuel ele foi um rapaz extraordinário, ele foi um ponto fora da curva, porque ele não era só juiz, ele era juiz, mas ele também era sacerdote. Então nós vemos assim que ele era, porque sempre tinha um juiz, e tinha o sacerdote, e tinha o profeta, e Samuel era os três, nenhum só. Ele era um cara bem diferenciado, e ele conseguiu levar o povo de Israel de volta do jeito que Deus queria. Mas ele está ficando velho, outras pessoas têm que entrar no lugar. E aí, em vez do pessoal pensar assim, olha, coloque um outro juiz e Deus continua nos julgando, ele falou assim, não, a gente não quer mais juízes. Agora a gente quer um rei, e o rei é que vai mandar, e a gente vai fazer, porque as outras nações fazem assim. Então nós queremos fazer assim também. E aí Samuel fica triste, ele fala assim, nossa, eles estão rejeitando, e ele olha para Deus, Deus fala assim, não, eles não estão rejeitando você, eles estão rejeitando a mim. E olha o verso 8, conforme todas as obras que fizeram desde o dia em que os tirei do Egito, até o dia de hoje, a mim me deixaram. Ou seja, Deus está falando assim, olha, tudo aquilo que aconteceu desde o Egito até aqui, e olha que se passaram muito tempo, foram 40 anos no deserto, teve todo o período da conquista, teve todos os juízes, e aí chega Samuel, e Samuel já está velho, né? E Deus fala assim, ó, tudo isso que aconteceu, eles estão rejeitando a mim, não é a você. E aí, nós vemos que eles não queriam mais que Deus fosse o rei deles. Eles não queriam mais que Deus ditasse as regras e eles seguissem. Eles não queriam mais isso. Eles queriam eles ditarem as regras. Eles queriam eles fazerem como os outros povos também faziam. E é interessante que o rei, além do rei ditar as regras, o rei é aquele que protege. O rei protegia toda aquela região. O rei é aquele que supria as necessidades de todo o povo. O rei fazia tudo isso. E o rei também julgava o povo. Mas ele não só julgava, ele guiava, ele protegia e ele sustentava. Ou seja, tudo isso os outros reis faziam com os outros povos. E era o que Deus fazia para esse povo. E aí, de repente, esse povo fala assim, não quero mais que o Senhor guie os meus passos. Não quero mais que Ele me proteja. Não quero mais que Ele supra as minhas necessidades. Eu quero um rei. E o rei vai fazer isso por mim. E é interessante que, às vezes, a gente pega e vê uma situação dessa e a gente fala assim, nossa, mas que absurdo, né? Como que eles podem trocar o Deus Todo-Poderoso para uma outra pessoa, para uma pessoa qualquer, um ser humano mortal como nós? Como que ele pode fazer uma coisa dessa? Mas sabe, às vezes, quando a gente está diante de algum problema, será que a gente recorre para Deus? Quando a coisa aperta? Será que quando, às vezes, a gente está diante de uma situação e a gente fala assim, eu vou para cá, eu vou para cá. Será que a gente ora ao Senhor para saber do Senhor o que o Senhor acha? Ou a gente vai perguntar para uma outra pessoa, falar assim, o que você acha disso? A quem a gente recorre quando nós estamos em alguma situação assim? Ou quando as coisas apertam, a quem a gente recorre? Quando a gente precisa de alguma coisa, a quem a gente vai? Às vezes a gente, olhando o texto, ficou claro, né, que Deus está falando assim, eles me rejeitaram, e a gente vê nitidamente essa situação aqui. Mas será que no nosso dia a dia, quando as coisas acontecem, será que a gente faz a mesma coisa? Ou será que a gente realmente vai para Deus e a gente clama ao Senhor e o Senhor fala assim, é por aqui? Como será que a gente normalmente faz? Você sabe que é muito comum, às vezes, a gente ver em pessoas que
tenta uma coisa, tenta outro, tenta outro, tenta outro. Aí depois de várias situações a pessoa fala assim, agora eu acho que eu vou orar, né? Porque não deu certo naquele médico, não deu certo naquele outro, não deu certo naquele banco, não deu certo naquele outro banco, não deu certo isso que eu comprei, essa empresa que eu comprei não deu certo, essa daqui também não, essa aqui também não. Então agora eu acho que eu vou orar. Ou não deu certo nessa igreja, não deu certo nessa igreja, não deu certo nessa igreja, então agora eu vou orar. E aí depois que a gente diz assim, que já quebrou a cara algumas vezes, aí ele fala assim, agora eu vou orar. Mas e se tivesse orado na primeira vez? Será que teria sido diferente? Será que Deus já não teria falado assim, é por aqui, né? A gente vê que houve uma situação com Josué, em que Josué, um povo vizinho ficou com medo de Israel, porque Israel estava chegando, estava conquistando tudo, né? Estava chegando, pegando tudo, e esse povo falou assim, daqui a pouco é nós, porque conforme eles estavam chegando, ia chegar nesse povo. Esse povo assim, daqui a pouco vai chegar aqui e eles vão matar todo mundo. Vamos fazer o seguinte, vamos vestir umas roupas bem ruim aqui, bem velho, vamos colocar uns pão aqui já tudo bem velho, e vamos lá e vamos enganar esse povo, vamos falar que a gente é de longe, para ver o que dá. Quem sabe eles fazem aliança conosco e a gente fica de boa. E aí esse povo vai, chega lá e conversa com Josué, conversa com o povo, e o texto da palavra do Senhor diz assim, bem claro, e Josué não consultou o Senhor. O texto é claro ali, ele fala assim, não consultou. E aí conversa vai, conversa vem, tal. Josué fala assim, não, vão em paz, nós vamos fazer aliança com vocês, não tem problema. E aí esse povo pega e volta para casa. Ele chega lá e fala assim, pessoal, deu certo, agora a gente não vai morrer mais porque fizemos aliança com eles, agora estamos tranquilos. Passa-se uns dias, Josué descobre que os caras moravam do lado da onde eles estavam. E aí Josué fala assim, puxa, o que nós fizemos, né? E aí quando vai consultar o Senhor falou assim, não, você já fez aliança, não fez? Então agora cumpra essa aliança que você fez. E gente, esse povo deu um trabalho para o povo de Israel, deu um trabalho, e não podia matar. Por quê? Porque a aliança tinha sido feita. Mas e se tivesse consultado o Senhor antes? Será que Deus teria falado assim, não, Josué, esses caras moram ali do lado, pode levar. E aí, mas não consultou, né? E quantas vezes a gente para pensar, a gente fala assim, nossa, se eu tivesse consultado o Senhor, eu teria tomado essa decisão antes, não teria passado por essas situações. Quantas vezes a gente faz isso? Não é verdade? E é interessante que, quando nós tiramos Deus de ser o nosso rei, que Ele guia, que Ele nos protege e que Ele supre as nossas necessidades, nós colocamos outras coisas no lugar. E aí, quando a gente coloca outras coisas no lugar, a situação fica bem mais complicada. Por quê? Porque ninguém pode ocupar o lugar de Deus. E aí, quando o povo chega e fala assim, olha, nós não queremos mais o Senhor como rei, a gente quer o rei aqui normal, nós vemos que muitas decisões que os reis tiveram consequências depois. E o povo pagou pelas consequências que o rei tomou. Teve uma vez que Davi queria contar o povo, para ver quanto tinha, para ver assim, vamos ver quanto que tem, para ver se a gente vai ganhar, se a gente vai perder. E o Senhor falou, não, mas ele foi lá e contou. E depois muitos morreram. Por quê? Por causa da decisão desse rei. Mas e se o rei que tomasse a decisão é o rei, o Senhor Deus? Não seria uma situação bem diferente? Seria, não seria? Ou seja, quando nós colocamos outra coisa ou outra pessoa no lugar de Deus, nós também sofremos as consequências dessa situação. Quando nós confiamos que outra pessoa ou outra coisa é a que nos supre ou que nos protege, nós também sofremos a situação, as consequências. Me lembro uma vez que, eu não sei se eu já contei esse caso aqui, mas eu vou contar de novo. Eu estava numa igreja em que o pastor da igreja entraram na casa dele e roubaram a casa dele, né? E ele ficou indignado com essa situação. Ele falou assim, nossa, mas como assim, né? E ele ficou muito mordido com isso. E aí ele irritado, mordido por essa situação que aconteceu, que um ladrão entrou na casa do pastor, né? Onde já se viu, não sabe respeitar o pastor, né? Como se ladrão falasse, é pastor? Não, então nessa casa aqui não. Essa aqui não é pastor, então nessa aqui, como se fosse assim, né? Mas não é.
E aí esse ladrão entrou na casa desse pastor e roubou ele. As coisas que tinha lá, colocou no carro e foi embora. E aí esse pastor ficou muito injuriado. E nesse assim ele falou assim, não, eu preciso me proteger. Eu preciso de alguma coisa para me proteger, porque onde já se viu, né? Isso pode acontecer de novo. E aí ele pegou e lembrou que na igreja um dos membros era policial. E aí ele chegou para esse policial e falou assim, rapaz, você não consegue ver para mim uma autorização, uma declaração, alguma coisa, me ajuda na documentação, porque eu estou querendo comprar uma arma. Aí o policial falou assim, mas pastor, como assim? Não, porque olha só, esse cara, se eu tivesse a arma, e na hora que o ladrão entrasse, eu pegava ele. E aí ele não teria feito o que aconteceu. Eu iria proteger a minha família, e ele proteger as minhas coisas, né? Esse pastor contando. E o policial, então, pastor, mas tem que ter curso de tiro, né? A pessoa tem que ter, você não pode sair atirando assim, tem que ter, a gente sabe que o policial não sai atirando, o cara tem cursos, ele tem que ser um cara sensato, ele tem que saber a hora de agir, mas o policial é treinado para isso, nós não somos, né? Aí você dá uma arma para um cara nessa situação, ele está abalado, porque a porta está abrindo, o que esse homem é capaz de fazer? E aí ele está contando isso para o pastor, não, eu não concordo, eu quero, me ajuda lá, tal. E aí depois de tanta conversa, o membro da igreja falou assim, olha pastor, sabe o que eu acho que o senhor tem que fazer? Ele falou o quê? Ele falou assim, eu acho que o senhor tem que confiar em Deus. E aí o pastor, contando isso para mim, ele falou assim, rapaz, o membro da minha igreja falou para mim, que sou o pastor da igreja, que eu tenho que confiar em Deus. Ele falou assim, naquela hora, eu falei assim, o que eu estava fazendo, né? Ou seja, esse pastor, ele achou que a arma iria proteger ele no seu dia a dia. Ele esqueceu que Deus está no controle de todas as coisas e Ele é que nos protege de todas as coisas. Ah, mas então por que a casa do pastor foi assaltada? Bom, Deus nos deixa passar por inúmeras situações e elas são para o nosso aprendizado e é para que nós possamos crescer e amadurecer. Alguma coisa o Senhor quis ensinar ele nessa situação. Ou foi uma consequência de uma imprudência, mas nós não podemos culpar Deus por causa disso. Mas ele tira Deus de ser o protetor dele e coloca numa arma. E ele vai buscar essa situação. É engraçada essa situação, mas quando ele caiu em si, ele falou assim, rapaz, o que eu estava fazendo? Eu falei, realmente, o que você estava fazendo? Né? Mas era uma conversa assim, de amigos e tal. E eu achei interessante porque eu falei assim, se até o pastor pensa assim, quem diz os normais, né? Quando às vezes a gente fala assim, os membros das pessoas assim, como que seria isso? Ou seja, quando nós colocamos uma outra coisa no lugar de Deus, isso não é bom para nós. Mas é muito fácil nós fazermos isso. É muito fácil nós nos escondermos nessas coisas. Uma outra coisa que é muito comum acontecer é quando nós começamos a colocar a igreja, ou quando nós colocamos a religião, ou quando a gente coloca as doutrinas acima de Deus. Isso acaba sendo mais complicado. Às vezes, nós, assim, viajando por essas cidades todas e vendo muitas das nossas igrejas e conversando com muitas pessoas, ou até mesmo congressos que são fora da nossa denominação, às vezes nós percebemos que tem pessoas que valorizam muito mais a doutrina do que o Jesus da doutrina. Às vezes fala assim, não, se não fizer assim, vai para o inferno. E aí as pessoas valorizam tanto isso e acaba ficando um sacrifício, acaba ficando penoso, acaba ficando pesado aquilo, mas ele carrega daquele jeito porque ele fala assim, não, eu tenho que carregar porque é assim que eu vou para o céu. E o Senhor fala assim, lança sobre mim o teu fardo, que eu dou o meu para você que ele é leve. Ou seja, servir a Cristo, servir ao Senhor não é para ser aquele negócio que você fala assim, estamos na luta, né, irmão? Estamos na luta. Assim, nós passamos por lutas, nós passamos por provações, mas nós temos o Senhor que está conosco e nos faz mais do que vencedores nessas situações. Mas às vezes a gente torna de uma forma tão pesada, em que a gente tira o foco do Senhor e colocamos focos nessas coisas. E a gente pensa que são essas coisas que vão nos salvar. E a gente tira o Salvador, que realmente é Jesus e que nos salva dessa situação. Mas às vezes a gente a gente acaba tirando Deus e coloca essas coisas, e a gente acaba idolatrando essas coisas. E quando nós fazemos isso, nós também estamos fora do propósito. Podem ser muitas coisas.
eu me recordo uma vez que eu queria estudar por uma prova. E aí eu falei assim, eu vou estudar para essa prova. E eu comecei a estudar para essa prova. E comecei a estudar. Parei de ir na igreja. Parei de frequentar as coisas. Não, porque eu tenho que focar nessa prova, tenho que fazer essa prova. E aí eu parei de conversar muito com os meus pais, com a minha irmã, com todo mundo. Eu entrei numa caverna para poder estudar para aquela prova, para que pudesse dar certo. E aí o que aconteceu? Fiz a prova. Sabe o que aconteceu? Não passei. E aí fiquei injuriado, falei assim, mas eu dei tudo de mim, né? Mas aí o que acontece? Passou um tempo, surgiu uma outra prova. E aí quando surgiu essa outra prova, eu peguei, o Senhor ministrou no meu coração e falou assim, rapaz, você colocou essa prova como acima de tudo, até acima de mim. E aí eu, falei assim, gente, sabe quando você cai em si? Aí passou um tempo, surgiu uma outra prova. Aí quando surgiu essa outra prova, eu falei assim, não, eu não posso fazer isso. Eu vou agora conciliar família, amigos, igreja, trabalho e a prova. E aí estudei. Então o tempo de estudo foi bem menor. Sabe o que aconteceu? Passei na prova. Aí você fica pensando assim, é incoerente, né? Porque você fica aí 10 horas líquidas por dia estudando para uma prova e você não passa. Você fica 3 horas líquidas estudando para uma outra prova e você passa. Não é uma coisa normal. Mas foi Deus mostrando assim, olha, é assim que funciona. Você não pode colocar nada, você não pode esquecer do mundo e viver só por uma coisa. Mas quantas vezes nós fazemos isso? Às vezes quer seja no trabalho, às vezes quer seja no estudo, às vezes quer seja uma pessoa. Quantas vezes nós acabamos fazendo isso? É sutil. O povo de Israel foi sutil. Ele viu todo mundo sendo assim e falou assim, a gente quer assim também. Mas e nós? Nós somos chamados para colocar o Senhor Deus no devido lugar, nós somos chamados para que Ele seja o Rei da nossa vida e Ele nos guie, Ele nos proteja, Ele supra todas as nossas necessidades e Ele mostre para a gente o caminho. E nós só precisamos seguir isso. Mas o que acontece é que às vezes a gente acaba focando em cada uma dessas coisas. Que o Espírito Santo possa nos revelar se há alguma coisa ou alguém que a gente está focado mais do que no Senhor. A palavra do Senhor diz assim, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Mas às vezes a gente busca primeiro a todas as demais coisas e deixamos o reino de Deus e a justiça dele por último. Mas quando nós fazemos isso, quem está sendo verdadeiramente o rei da nossa vida? Estão sendo essas coisas. E aí a gente acaba sofrendo as consequências de não deixar o Senhor. Assim como o povo de Israel sofreu as consequências de ter um rei humano que governava sobre eles, nós também acabamos sofrendo as consequências quando nós tiramos Deus de ser o nosso rei de verdade. E às vezes a gente pode pensar assim, mas será? Quantas vezes eu oro e parece que Deus não existe, Deus não está comigo. Parece que, não sei, Ele não me responde, não vejo nada. Mas será que é Ele que se afastou da gente ou será que é a gente que se afastou dEle? Qual será que é a situação? O Senhor sempre está lá para nos receber de braços abertos. Nós é que precisamos voltar para Ele, para falar assim, Senhor, nos aceite de volta. Os queridos não precisam abrir, mas em Isaías 49:15, diz assim, porventura pode a mulher se esquecer-se tanto de seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse dele, contudo, não me esquecerei de ti. Nós vemos que Deus, Ele não se esquece de nós, Ele quer estar conosco, Ele quer cuidar de nós, Ele quer nos guiar, Ele quer nos proteger, Ele quer isso, mas depende de nós. Assim como aquela criancinha que tem que ficar ali com a mão na hora de atravessar a rua com a mãe, tem que falar assim, não, Senhor, então tudo bem, o Senhor pode guiar esse passo, e o Senhor vai fazer. Às vezes, nós não conseguimos ver que aquilo é o melhor naquela situação. Mas depois que o tempo passa, o Senhor fala assim, olha, eu agi assim com você naquela época por causa disso.
Aí você fala assim, puxa, Senhor, muito obrigado por isso. Ele sempre vai ter o melhor para nós. Pode não parecer o melhor agora, mas sempre será. Que nós não venhamos a esquecer disso. E para finalizar, eu me recordo de um filme que eu fui assistir. O filme chamava Um Dia Depois de Amanhã. Era um filme normal que acontece dá uma mudança assim tudo e fica frio demais, né? Congela-se o mundo pelo jeito. E aí o pai chega para a criancinha e fala assim, olha, eu vou sair para poder fazer algumas coisas, mas eu vou voltar. Então você fica naquele lugar ali, que lá eu vou te resgatar você. Não sai de lá. A criança falou assim, tá bom. E aí realmente ele foi. Ele foi, saiu e acontece um monte de coisa. E as pessoas falam assim, você tem que sair daqui. Ele falou, não, meu pai vai vir me buscar. Ah, não, mas você tem que sair daqui, porque vai começar... Não, meu pai vai vir me buscar. Meu pai vai me buscar. E o filme vai indo e você fala assim, nossa, será que o pai vai buscar? Será que o pai vai buscar? E todo mundo querendo tirar a criança de lá e a criança, não, eu não vou sair daqui, porque o meu pai vai vir me buscar. E aí começa a acontecer e você fica naquela, né? O pai vai, o pai não vai. E começa a acontecer um monte de coisa com o pai também. Você fala assim, nossa, não vai dar certo isso daí. Mas como é um filme, né, que todas as coisas acabam bem, aí o que acontece? No finalzinho, o menino está lá, todo mundo foi embora, deixou o menino sozinho lá, porque o menino falou, já que você não vai embora, a gente vai, porque senão a gente vai morrer aqui. E aí o pai chega e ele fala assim, eu sabia, pai, que você ia vir me buscar. E sabe o que acontece? Às vezes conosco, as coisas começam a acontecer, e se a gente se desesperar, a gente esquece do nosso pai, que Ele está cuidando de nós, e Ele vai vir nos buscar. A gente começa a se perder nos nossos problemas, a gente começa a se perder nas situações todas, e a gente esquece que a gente tem um Pai, e esse Pai está cuidando, e Ele está sob controle, e Ele está fazendo tudo, e Ele está direcionando, e a gente começa a ficar assim, mas se a gente lembrar e falar assim, não, meu Pai vem me buscar, e Ele está cuidando de mim, aí a gente consegue ter segurança, aí a gente consegue ter paz, e aí a gente consegue esperar e saber que Ele é realmente o Rei que nos guia, que nos protege e que nos sustenta. Amém, queridos? Vamos orar, então? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, porque nós aprendemos muito com o povo de Israel. Nós aprendemos como nós devemos proceder, mas também nós aprendemos como nós não devemos proceder com todas essas situações que o povo de Israel passou. Pai querido, perdoa-nos, Pai, por tantas vezes em que nós tiramos o Senhor de ser o Rei da nossa vida e colocamos tantas outras coisas. Colocamos pessoas, colocamos coisas, colocamos sonhos e nós tiramos o Senhor do foco da nossa vida. Pai querido, perdoa-nos, Senhor Deus, por todas essas vezes, mas que no nome do Senhor Jesus, que realmente possamos ter o Senhor como o Rei da nossa vida, o Senhor que nos direciona, o Senhor que nos guia, que nos protege, que nos sustenta. Que quando as situações acontecerem, e quando as coisas vierem, que possamos lembrar que nós temos um Pai que cuida de nós e que está ali para nos ajudar, para que nós possamos passar por essas situações. Pai querido, perdoa-nos por todas essas vezes em que nós nos afastamos de Ti, mas que o Senhor possa nos aceitar de volta e que possamos sempre estar contigo, para que o Senhor direcione e guie a nossa vida da forma como o Senhor quer. Nós te damos graças e nós te louvamos. No nome do Senhor Jesus. Amém.